Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Quero mostrar para vocês aqui esse cara aqui que é sensacional, pioneiro em despertar o Brasil, né? Acerca das coisas da nova ordem mundial, das questões que envolvem as escrituras, um ícone no Brasil acerca desse conhecimento, né? E vamos ver algumas coisas que ele falou e depois eu vou trazer algumas coisas muito interessantes. Por isso assista até o final, tá? Assista até o final que esse vídeo é muito importante. Inclusive é um estudo, tá? Então vamos dar uma olhada aí nas palavras do Rubão. Esse cara aí fantástico que eu admiro demais. Vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Porque Jeová só quer o bem de Israel, e enquanto isso o mal de outras pessoas. Jeová ordenou que 2 homens, Caleb e Josué, invadissem Canaã e matassem todos quantos encontrassem pela frente. E essa matança nunca parou. Recentemente, na faixa de Gaza, milhares de crianças foram mortas. E agora, neste domingo, Israel invadiu a Síria e já tomou uma parte da Síria. Por que Jeová é tão ruim para toda a humanidade, menos para Israel? Será que o Deus de Israel, Jeová, é o pai do Messias? Eu vou só discordar dele de uma coisa, que não, Jeová não é bom para Israel. Tanto que só sobrou Josué e Caleb. Ele matou todos. Todos que seguiram Moisés, que seguiram a serpente, que viram lá a serpente Neustã, todos aqueles foram mortos, tá? Só sobrou Josué e Caleb. Então, não, Jeová não é bom nem para o povo de Israel, fazia dele joguete. Jeová sempre foi assim, fazia do povo de Israel joguete. Ele criou as inimizades, por isso o Messias diz que veio desfazer as inimizades. Então vamos lá, então nem para o povo de Israel ele era bom não. Inclusive aqui em Ezequiel, ele diz: assim diz o Senhor, estou contra você e empunharei minha espada para eliminar do seu meio tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei minha espada contra todos. Não adiantou ser justo, não adiantou ser bom, não adiantou nada. Ele vai matar tanto, ele prometeu matar tanto o justo como o ímpio. Esse Deus aqui que mandou comer os próprios filhos. Em Deuteronômio 28 ele dá a maldição: se você não cumprir os meus mandamentos, eu vou mandar vocês comerem. Eles mandaram o povo de Israel comer os próprios filhos. Comer, devorar. Tá? Então nem para o povo de Israel ele é bom não, Rubão. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Um abraço aí para o Rubão. Mais uma vez o Rubens falando algumas coisas aqui interessantes. Vamos ver. Que é o hexagrama, o conhecido hexagrama que está na bandeira de Israel desde 48, e que antes, segundo o próprio Rabino, estava também a bandeira dos, eu falo filisteus, dos palestinos, tá certo? E aí, de Rifã, que está na Bíblia de ponta a ponta. Por falar em Bíblia, citando aqui em favor do meu amigo pastor Richard: não cuideis vós que eu vos acusarei perante o Pai. Aonde Moisés, acusador. Moisés, em quem esperais? O diabo. O acusador é diabo. Quando você usa essa palavra, você percebe muito bem que ela foi dirigida a um grupo. Se é uma palavra antissemita, então condene o Messias, porque foi ele que falou isso. Inclusive tem uma passagem também, veio amigo, quando foi curado o cego, e o Messias colocou o O Rubens está falando coisas interessantes. É assim: se você lê a Bíblia hoje, você é acusado de crime. O Rubens leu ali nesse debate. Quem viu, tem uma live aí reagindo a esse debate. Tem 2 lives, né, de debates aí do Rubens contra rabinos há pouco tempo. Se você lê a Torá, o Rubens leu a Torá para o rabino, ele acusou o Rubens de... Só mostrou aqui, ó. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, tá? Deuteronômio, tá? Aqui o Jeová ensina a violentar meninas, crianças, tá? Olha aqui, ó. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento, isto é, uma menina virgem, nunca tinha conhecido ninguém, né? Toda vez na Bíblia casar geralmente é ato sexual, mas aqui, ó, moça sem compromisso de casamento, uma menina virgem, porque geralmente as meninas daquela época já casavam cedo, né?
12 anos, 11 anos, já estavam casando. Então o que acontece? Essa menininha que não tem compromisso de casamento devia ter que 8, 9, 10, né? E ele ensina aqui, ó. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, o que vai acontecer? O homem será punido por fazer pedo com uma menininha de 9, 10 anos? Não. Ele pagará o pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar-se com a moça, pois a violentou e jamais poderá divorciar-se dela. Isso é, a menina que foi violentada ainda ia ser, o cara ia ter o dinheiro, ia pagar, além de ser violentada, ainda ia ter que viver com o estuprador a vida inteira. É isso que esse demônio ensina. É por isso que Moisés ensinou o povo deles a adulterar. Porque na lei de Moisés está lá, se você enjoar da sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, né? Dê-lhe carta de divórcio. E aí você vai e ela pode casar com outro e você pode casar com outra. Isso é, se ele enjoou da mulher, depois que a mulher teve 10 filhos, né? Depois que a mulher ficou com a barriga no fogão a vida inteira, né? Criou estria, criou celulite, que lavou muito a cueca do cara, aí era só dar carta de divórcio e fazer o quê? O que o cara já fazia? Olha como é que esse demônio é maldito. Olha o que o cara já fazia. Ele estava lá com a mulher, velha de guerra, 10 filhos, a mulher toda estragada. Aí ele ia, o que ele fazia? Ele já ia juntando as 50 peças de prata. Porque a vizinha, que era uma menininha que estava crescendo já, estava começando a ficar, né? A crescer, né? Criar popô, né? Aí a mulher dele estava estragada, o que ele fazia? Ó, se a menina ali fazia uns 8, 9 anos, né, que já está crescendo, está ficando bonitinha, eu vou dar a carta de divórcio para minha mulher, vou mandar ela embora, né? Porque a carta de divórcio é quando ele não achasse graça mais na mulher. Não é questão de adultério, se a mulher trair, porque isso era condenado com apedrejamento. Adultério era apedrejar até a morte segundo a Torá. Então não era. Ele só não achou graça mais nela. O que ele fazia? Dava a carta de divórcio, ia lá e violentava a menininha. E aí a menininha era obrigada a ficar com ele para sempre ainda, com o violentador. Esse demônio aqui, que vocês dizem que é o pai do Messias. Vocês são doentes. Esse aqui é o homicida desde o princípio. É o pai da mentira, que não se firma na verdade. Que dava leis para não cobiçar mulheres e depois ensinava a cobiçar. Quando vocês saírem à guerra e ver uma prisioneira formosa, né? Você raspa a cabeça dela, corta a unha. Você matou o pai dela, matou a mãe dela, matou os filhos. Você vai, corta a unha, raspa a cabeça, humilha ela, usa, aproveita e depois manda embora. É isso que esse cara, esse maldito desse Deus aqui fazia. Então, isso aqui é o pai do Messias. Por isso que o Messias diz em Mateus 5. Foi dito, dei-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, qualquer um que largar sua mulher, que não seja por fornicação, isso é por traição, está cometendo adultério. Então o Messias desfaz essa lei maldita desse Deus imundo chamado Jeová. Tá? Cara, o cara tem que ser muito doente, cara, para falar que isso aqui... Vocês vivem entre as trevas e a luz. Por isso que o piso da maçonaria, ele é preto e branco. Porque você está com um pé na treva e outro pé na luz. Porque Javé, ele habitava em trevas. Javé, ele vivia nas trevas, fez das trevas seu lugar oculto. Já o pai do Messias é luz e nem sequer há trevas nele. Nem sequer há trevas nele. É o oposto. O pai do Messias é o oposto. Por isso que o Messias diz em Mateus 5, que ele veio cumprir a lei das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os que têm sede de justiça, bem-aventurados os mansos, os pacificadores. A Torá era pacificadora? A Torá é pacificadora, mandava amar só se amar entre eles e odiar os inimigos, matar até criança de peito. E o Messias diz, foi dito por alguém, foi dito por algum demônio, foi dito, amarás o teu próximo e odiarás seu inimigo. Na Torá, que está assim. Aí ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. O Messias e o pai dele é o oposto desse demônio. O oposto. Só não vê quem é idiota, tá? Vamos ver o Rubão aqui, dando aula, como sempre. Ele
tinha duas faces. Uma face do prédio é escolhido por Deus, pelo Altíssimo. Então, isso é muito perigoso, porque esses, quando apontam o dedo para o demônio, aquilo vai demônio, vira tudo demônio. Até o Messias chamava de demônio, falava que ele expulsava demônio por Beelzebub. Então, quando você lê, e eu tenho que fazer coro com isso, quando você lê, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo, meu irmão, isso é muito é o outro Moisés. Nós temos que parar. Se o Messias não tivesse vindo para o bom entendedor, não tinha graça e não tinha verdade. O contrário da graça é a desgraça, e o contrário da verdade é a mentira. A graça e a verdade vieram por Cristo. Antes não era graça, não era verdade. Caraca, que aula, hein? Que aula, hein? Isso aí, parabéns Richard, parabéns Rubens, isso aqui é aula de escritura. A graça e a lei Torá maldita que mandava violentar a criança, tá aqui em Números 31, né? Até Javé ficou com 32 menininhas virgens, distribuíram 32 mil meninas virgens, 16 mil para os soldados, 16 mil para o povo, crianças, para eles fazerem, e 32 virgens foram sacrificadas a esse demônio Jeová. 32. Isso é que é aula de escritura. Parabéns, Richard. A Torá veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram pelo Messias. O contrário de graça é desgraça, e o contrário da verdade é mentira. Cara, como é que vocês vão dar ideia para Marasquinha, Xandequinha? Cara, os caras dando aula de escritura aqui, rapaz. Vocês são doentes, cara. Parabéns, Rubão. Parabéns, Richard. Que aula, meu irmão. Que aula. Isso é uma discussão teológica que nós não vamos entrar, que hoje o canal aberto é Bíblia. Foi assim que foi o tema da live, por isso que eu puxei um pouco a Bíblia hoje. Agora, fechando e só deixando aqui meu boa noite, agradecer aqui também o Rabino que esteve aqui, foi muito importante a participação dele, pena que o Teodoro foi embora, e também o nosso chefe, que acho que é a segunda vez que ele participa juntos, né? O segundo programa. Gostei muito das colocações dele. Eu não tenho partido a favor nem de palestino e nem de judeu. Então, se for pedir o Rubens para tirar um culpado disso, para encerrar meu papo hoje, se for falar assim, Rubens, aponta o culpado, eu aponto sem medo. Jeová, ou Javé. Parabéns, Rubens, olha aí, Rubens! Olha aí, Rubens! Olha aí! Espetacular! Isso é uma aula. Marasquinha, você acha que esses caras dão aula, cara? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Javé ensinava a sacrificar crianças, pessoas, mulheres, homens, aqui, ó. Levítico 27. Fale aos filhos de Israel. Aqui, ó. Que diz Jeová? Jeová disse a Moisés: fale aos filhos de Israel. Diga-lhes, quando alguém fizer o voto especial ao Senhor a respeito a pessoas, voto. Tá? Aqui, ó. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até 60, a variação será de 600 gramas de prata. E se for mulher, a variação será de 360 gramas. Ele está ensinando aqui você pagar para sacrificar pessoas. Aqui, ó. Aí mulher vale menos, né? Se for da idade de 5 até 20, isso é criança de 5, aí vale menos ainda. A variação é de 200, né? E 40. Aí se for criança da idade de 0, se a idade for de um mês até 5 anos, aí o homem é 60 gramas de prata só, não vale nada. E a menina 36. A menina de um mês valia menos. O cara dava 36 gramas de prata, sacrificava. E tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui que brincadeira. Não há resgate para certas coisas. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, animal do campo ou da herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém dentre os homens que for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado. Terá que ser morto. Ensinando a sacrificar seres humanos. Por isso esse tributo aqui em Números 31 das 32 menininhas virgens, dos midianitas, eram para sacrificar a esse demônio Javé. Aqui, cara, tanto que consagrar, a prova que consagrar ao Senhor é matar, que está aqui, ó.
Êxodo 32. Assim diz o Senhor Deus de Israel: cinja-se cada um com sua espada, percorra o acampamento de uma extremidade a outra e mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. E os levitas fizeram conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Então Moisés disse: hoje vocês consagraram ao Senhor, pois cada um se pôs contra o seu filho e o seu irmão. Esse demônio mandando matar os irmãos, os filhos, e consagrar a ele. Consagrar a Jeová. Você fica vendo essas igrejas aí consagrando, consagrar a Jeová é morte. Se você consagrar a Jeová, naquela época, era morrer. Hoje, consagrar a esse demônio é morte eterna. É morte eterna. Por isso que o Messias disse: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Quem reconheceu? Marasquinha? Marasquinha reconheceu? Que o Pai das luzes, que não muda e nele não há sombra de variação, que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, que nem sequer há trevas nele? Cara, tá de sacanagem, né, cara? E tá aqui, ó. O Messias diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. Ninguém, o Messias revelou o Pai. Aquele demônio, Jeová, não é o pai dele. Vamos lá. 1 João 4. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Só se amar. Aquilo lá era amor? Mandar sacrificar criança, mandar matar os irmãos, inclusive os de Israel mesmo. Ué, porque tem idiota que diz assim: não, mas eram monstros. Os midianitas, idiota, era descendência de Abraão, com Quetura. Gênesis 25. Os amonitas eram descendência de Ló. Tá? Moabitas eram descendência de Ló. Um da filha mais velha e outro da filha mais nova. Ele mandou matar os irmãos. Por isso que o Messias disse: quem fez a inimizade no mundo? Jeová. Botava uns contra os outros, botava Israel contra os povos, depois botava os povos contra Israel. Ele colocou Nabucodonosor da Babilônia para exterminar os israelitas. Ele sempre fez, ele não é Deus de Israel, não é Deus de nada, ele é Deus das inimizades. Por isso que o Messias diz que o pai dele não faz acepção de pessoas, não escolhe povo, coisa alguma. E está aqui, ó. 1 João 3. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não tem outra mensagem. Não tem outra mensagem. Não sendo como Caim, que era maligno e matou seu irmão. Ué, mas não foi isso que o Deus de Israel mandou fazer aqui? Né? Cadê? Em Êxodo, mandou matar, os levitas pegar na espada e matar irmãos, filhos. Ué, lá em 1 João está dizendo que isso é do maligno. É por isso que o Messias olhou para os doutores da lei e falou para eles: vocês não entram pela porta e não deixam ninguém entrar, porque vocês servem ao demônio, esse demônio aí. Vocês atravessam terras e mares para fazer um novo convertido e transformam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, porque as pessoas seguem esse demônio aí. Por isso que o Messias disse: vós tem por pai o diabo, que é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque é o pai da mentira. O homicídio desde o princípio é esse capeta aí. Ele que não se firma na verdade é o pai da mentira, porque ele mistura mentiras com verdades. Ele diz: não matará, depois manda matar. Ele diz: não cobiçará, depois ensina a cobiçar. Ele diz: não farás imagem de escultura, depois manda fazer. Ele é o pai da mentira. Por isso que o Messias disse para os mestres da lei: vós não sois filhos de Deus. Vocês têm por pai o diabo. Por isso ele foi morto. Se ele viesse para agradar, toda vez que você vê, tem que cumprir a lei, que o Messias falando: eu vim cumprir a lei do meu pai. Tanto que, com referência aos fariseus, ao pessoal da Torá, ele dizia: vossos pais, vossa lei. Quando ele dizia a lei do meu pai, eu vim cumprir a lei do meu pai, é essa aqui, ó, de 1 João. Aqui, ó.
Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Essa é a lei. Essa é a lei que ele veio cumprir. Das bem-aventuranças, dos humildes, dos mansos, dos pacificadores. Quando ele diz, eu não vim abrogar, é essa, de amar uns aos outros. Não é a lei do maligno Jeová, que mandava fazer uma coisa e depois mandava fazer outra. Parabéns ao Rubens. Que aula! Jeová não é o pai do Messias, e é isso mesmo. A pessoa que disser que Jeová é o pai do Messias, ele está entre as luzes e as trevas, como está lá no piso da maçonaria, como está nas imagens da maçonaria, Jeová, o Yud-Re, Vav-Re, o tempo inteiro lá na estrela de Renfã. Por isso que o piso é quadriculado preto e branco. Vocês estão entre as trevas e a luz. Por isso que o Messias disse que você não pode adorar os dois senhores. Não pode adorar os dois senhores. Ele diz, antes você seja frio, tá? Porque se for morno é pior. Porque o ateu ele sabe que Jeová é um capiroto, não presta. O ateu. Então ele pode despertar a qualquer momento para as palavras do Messias. Agora, o cara que é morno, que está entre os dois, esse aí é idólatra. Esse aí tá fudido, cara. Não tem volta. Os que seguem Marasquinha, Fonfon, Xandequinha, vocês estão perdidos, cara. Parabéns ao Rubens Sodré, o pioneiro, um ícone de revelar as verdades das Escrituras, de revelar as verdades do Pai. Parabéns ao Ed pela sua exegese, pelo trabalho incrível que ele faz. Parabéns a pessoas assim, que não adianta, tudo que estava em oculto seria revelado. E chegou o momento, e a porta é estreita. Se a porta é estreita, poucos passarão por ela. Se a porta é estreita, é como o casamento do filho do rei. Você imagina o reino inteiro, as palavras do Messias, você imagina o reino inteiro, tá? E só a nobreza vai, poucas pessoas, o reino inteiro vai ficar de fora. Por isso que 90% da população mundial segue Javé. Seja se ele for muçulmano, ele segue aquelas divindades, El, Javé, aquelas pragas todas. Se ele for do judaísmo, ele segue Javé, El, Deus todo do panteão cananeu, segue essas imundícias. Se ele for Azazel, né, que Javé também mandava sacrificar Azazel, que é aquele anjo que Enoque falou que fez sexo com as filhas dos anjos. Se ele o cristianismo, catolicismo, protestantes seguem esse demônio Javé. Por isso que poucos passarão pela porta. Pouquíssimos, gente. Ou você desperta hoje, ou não desperta nunca mais. Parabéns ao Rubão aí, parabéns a todos que está tentando despertar essa galera. Quem quiser adquirir o PDF, 200 provas que Jeová é o dragão, antiga serpente, só entrar em contato com esse zap. Em breve vai sair o livro físico. A gente precisa espalhar essa mensagem, tá? Precisa espalhar essa mensagem para o mundo, ok? Tá no fim dos tempos, gente, tá? Estamos no fim dos tempos. Um abraço, pessoal.